E agora, então, a gente vai para o... É até bom que tá no horário, na verdade. A gente vai para o Euclides de cabeceira. O Euclides de cabeceira foi uma proposta nossa já há algum tempo, para a gente ler alguns trechos de gosto, de proximidade que a gente tem com a obra de Euclides da Cunha. E aí, até para trazer esse rico trabalho de vários gêneros diferentes, a obra que abarca vários gêneros e temas. Então, a ideia do nosso Euclides de cabeceira é exatamente isso, apresentarmos diferentes textos, breves trechos de Euclides com comentários dos nossos participantes. E aí a gente tem Felipe Rissato, João Batista Lima e Alex Vieitas. Alex, daqui de Cantagalo. Infelizmente, ele, agora, pouco, 15 minutos atrás, ele falou que não ia conseguir entrar. Ele está com Covid, está bem, está em casa, só que por falta de ar e por organização lá, ele pediu desculpas pela ausência. E aí eu queria chamar, então, meu amigo Felipe Rissato e João Batista Lima, abrirem as câmeras, achar vocês aqui. João Batista, já achei. E Felipe. Olá. Olá, boa noite. Para a gente começar, eu queria então que cada um se apresentasse livremente, brevemente também, para a gente poder dar tempo de tudo. Felipe, começando por você, por favor, boa noite. Ok, boa noite. Quero agradecer o convite do José Alguenin e de todos aí da mesa, o Rick, a própria Anabelle também, que está dentro dessa organização do evento. Quero também dar um abraço ao João Batista, que é meu companheiro de mesa aqui, sentindo pela ausência do Alex. E me apresentando, eu sou paranaense, moro em Belém do Pará, e leio e pesquiso Euclides da Cunha desde 1990, já tem alguns anos. Não sou da academia, né? Acabo fazendo as pesquisas de forma independente. E colhi alguns frutos já, graças a Deus. E venho desenvolvendo agora, com o Leopoldo Bernucci, a correspondência de Euclides, reunindo a ativa e passiva. Vamos ver se esse ano sai. Por favor. Acho que eu sou a pessoa mais ansiosa por isso. João Batista, por favor, boa noite, se apresente para a gente. Opa, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Sou João Batista, sou historiador canudense, descendente de conselheiristas e faço parte do Instituto Popular Memorial de Canudos, integro aqui a comissão também da Romaria de Canudos. E estamos aí para fazer um pouquinho, fazer uma leitura breve aí do Euclides, né? Que ótimo. Então, essa é a proposta do vídeo de cabeceira, a gente poder ler um trecho da obra e aí com um comentário também falando um pouquinho sobre ele. Para a gente começar, vou voltar para o João Batista, para ele fazer a leitura do trecho dele, fazer o comentário. João, fica à vontade. Opa. Vamos falar de onde que é esse trecho, para o pessoal também poder ligar. Pronto. Eu separei aqui um slide, mas aí eu vou ler aqui, que é mais fácil, tranquilo. Se você quiser apresentar o slide, não tem problema não. Não, tranquilo, porque assim, eu não sei quantos minutos eu tenho e pode ser que eu tenha colocado o texto demais. Não, são de 8 a 10 minutos. Se você quiser, fica à vontade. Pronto. O texto fala sobre as prisioneiras, né? Está lá na página 568 desse livro, uma edição crítica da Valnice Nogueira Galvão, certo? Ela é da editora Brasiliense, de 1985, tá certo? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pronto. O Euclides, ele vai... esse é um dos textos que eu costumo sempre ler para turmas que visitam Canudos, lá no Parque Estadual de Canudos, no cenário da guerra. E é um texto que emociona, né? E que revela um pouco, assim, desse olhar que o Euclides tem a respeito da fila, né, dos infelizes, dos prisioneiros. E aí eu
separei o texto muito antes, mas aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma intercalação, intercalar aqui os textos, tá certo? Ele vai dizendo aqui, a entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente o beatinho, teso, dorso desfibrado, olhos presos no chão, e com um passo cadente e tardo exercitado, desde muito nas lentas procissões que o compartilha. O longo cajado oscilava-lhe a mão direita, insocronamente, feito enorme batuta, compassando a marcha, verdadeiramente fúnebre, aonde fundo a fila extensa, tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se 100 metros adiante em repugnante congere de corpos repulsivos e andrágios. E aí lá na frente ele vai destacar, né, uma senhora entre essa fila, né, ele vai dizer o seguinte: uma megera assustadora, bruxa, rebartiva e magra, a velha mais hedionda talvez desses sertões, a única que levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores como faúlhas olhares ameaçadores, e nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados os cabelos brancos e cheios de terra. Rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez, e essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada havia tempos por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e doloríssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra no vácuo de umas gilvais. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi, com seu andar agitante, de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Esta parara adiante, a um lado das tendas do esquadrão da cavalaria, represando entre as 4 linhas de um quadrado, via-se então, pela primeira vez em globo, a população de Canudos, e à parte as variantes impressas pelo sofrer, diversamente suportado, sobressaía um traço de uniformidade rara nas linhas fusionômicas mais características. Raro um branco ou um negro puro, um ar de família em todo delatando iludível a fusão perfeita de 3 raças. Esse é o texto, tinha muita coisa, mas o tempo é curto e a gente tem muita coisa para falar e outras coisas mais. É um texto que comove, né? O Euclides tem esse olhar, eu acredito, peculiar, né, a respeito dessa rendição conselheirista, dessa fila em que ele vai destacar crianças, mulheres, velhos, e aí nesse mesmo texto ele vai falar a respeito também de um senhor que vez ou outra olhava para trás como se lembrasse das rezas, lembrasse das celebrações ali da igreja, olhando sempre para a igreja ao fundo. E esse texto comove, porque ele fala de uma criança que tem seu sorriso incompleto, né? Seu riso incompleto. Foi dilacerado por um estilhaço de granada, e eu sempre faço um paralelo assim entre esse sorriso incompleto e o que foi a guerra, né? Talvez o Euclides, quando diz que ali estava a criatura mais horrorosa daquela campanha, aquela criança dilacerada, aquela senhora com essa criança em seu quadril, fala também do aspecto da militar do conflito, né? Ele mesmo vai dizer que a guerra ela perde seu caráter militar, né? E nós vemos nos tempos, e o Euclides, como a Anabelle sempre diz, é contemporâneo, né? E quantas vezes esse governo que está aí atual tem perdido o seu caráter presidencial, né? A forma como governa, a forma como
desdenha de tudo. Então, o Euclides tem esse olhar sobre essa senhora, sobre essa criança, e esse sorriso incompleto é, de fato, o que representa, no meu entendimento, todo esse conflito, né? Um sorriso incompleto. Então, acho que é isso. Mas, se tiver mais alguma coisa, tempo para a gente fala, mas vou passar aí a vez aí, a bola, como diz o outro, para o Rick aí mediar. João, ainda tem mais um tempo, assim, como a gente está com 2 só, ao invés de só com 3, né, Alex? Faltou, a gente tem mais tempo, assim. Mas esse trecho realmente é muito tocante, porque ele é muito forte e imagético, né? Acho que o que mais choca nele é a forma como ele é desenhado, de uma forma bem cinematográfica mesmo, né? Quando você vai lendo, é impossível não desenhar na mente as imagens do rosto partido, do sorriso que não é sorriso. É bem tenebroso e é basicamente uma cena que seria um suspense lido assim, né? Então, realmente é um trecho muito forte e que causa um impacto. É um dos trechos, por exemplo, fazendo um link total, que é interessante ler em uma sala de aula, por ser tão imagético. Por construir uma imagem tão forte que causa esse estranhamento, né? Vou passar, então, para o Rissato. Olá, boa noite novamente. Quero pedir desculpas, porque o meu nome está aparecendo ali, literatura, rock, etc., porque eu entro com o meu login do YouTube. Mas meu nome é Felipe Pereira Rissato, novamente me apresentando. Eu enviei um slide para o José. Vou passar aqui, ó. Ele vai colocar. Perfeito. Desculpa, só para fazer um comentário. Anélia, eu sempre ouço a sua voz lendo esse trecho. É muito engraçado, porque a Anélia gosta tanto desse trecho que leu. Eu lembro da Anélia lendo esse trecho. Só para falar. Exato, desculpa. Não, que é isso. Está tudo certo. Quando eu fui convidado, lendo Euclides da Cunha, de todos os textos, tanto os jornalísticos, como a poesia, como as cartas, como os sertões, eu sinceramente, fiquei em dúvida de pegar e de escolher qual trecho escolher, né? Eu pensei nos sertões, mas logo descartei. Pensei no Judas as Veros, da Margem da História, que é um conto perfeito euclidiano, como também numa Volta ao Passado, que é um texto disperso, mas acabei me encontrando na poesia do Euclides, e estamos aqui com o Leopoldo Bernucci, que fez com o Foote Hardman um de seus livros, né, a Poesia Reunida de Euclides, que é magnífico, reunindo toda a poesia reunida de Euclides. E eu escolhi um soneto, o último soneto escrito por Euclides, dos que se conhece, né? Que é se acaso uma alma se fotografasse. Eu não vou ler o poema, porque eu gravei um vídeo declamando o poema. Então, pode passar, José, por favor. Pode clicar mais uma vez que vai rodar. Está sem som. Toujours comme ça. O problema, sabe qual é, Felipe? Eu acho que talvez seja melhor você... Eu não sei, porque... Então faz assim, como está com o texto embaixo, vai passando a imagem, aí eu vou lendo, então. Tá, joia. Desculpa, que aí eu baixei offline aqui e me perdi nas carrapetas aqui. Isso me perdoa. Sem problema.
se acaso uma alma se fotografasse, de modo que nos mesmos negativos a mesma luz pusesse em traços vivos o nosso coração e a nossa face. E os nossos ideais, os mais cativos de nossos sonhos, se a emoção que nasce, em nós também nas chapas se gravasse, mesmo em ligeiros traços fugitivos. Poeta, tu terias, com certeza, a mais completa e insólita surpresa, notando, deste grupo, bem no meio, que o mais belo, o mais forte e o mais ardente desses sujeitos é, precisamente, o mais triste, o mais pálido e o mais feio. Manaus, 2 de fevereiro de 1905, Euclides da Cunha. O Euclides, como todos podem ver, está no centro da fotografia. Ele é o chefe da comissão exploradora de reconhecimento ao Alto Purus, da Comissão Brasileira. Tinha uma comissão peruana também, e eles estão todos reunidos em Manaus aí. Para quem quiser ouvir depois o vídeo, eu estou colocando aqui no chat o link do vídeo publicado no YouTube. Nós vemos aqui um Euclides irônico, como sempre se denota nas cartas que ele escreve, e também um Euclides vaidoso, porque ele se revela que a alma dele é pálida, é triste e é feia, mas o físico dele, perante todos aqueles homens ali, é o mais ardente, é o mais belo e o mais forte. Então, nós vemos aí, nesse soneto, uma carga de vaidade euclidiana muito forte, como a gente vê em muitas cartas que a gente lê, sobretudo nas que ele envia ao Francisco de Escobar, que era intendente municipal em São José do Rio Pardo, e que o auxiliou muito na composição dos Sertões. José, se puder abrir de novo o slide para eu passar as fotos. Claro que eu não poderia deixar, né, como todos que me conhecem, não poderia deixar de mostrar fotos, né? Pode deixar nessa primeira. Infelizmente, essa fotografia, esse poema, não chegou a nós em original. Há somente facsímiles, publicados em revistas ou guardados em coleções particulares, públicas, perdão. A primeira publicação desse poema, que curiosamente não está na Poesia Reunida do Bernucci e do Foote Hartmann, foi publicado no Jornal do Recife. E, voltando agora a falar um pouco do texto euclidiano, há algumas variantes dessa fotografia, desse poema, porque ele enviou para vários amigos. Por exemplo, esse que ele escreveu, Poeta, foi publicado na revista Renascença, em dezembro de 1906, pelo diretor Rodrigo Otávio, e foi enviado para o Rodrigo Otávio. Pode passar, José, por favor. Esse aí... Não, volta. Isso. Esse aí, no lugar do poeta, está escrito amigo. Em vez de poeta, tu terias com certeza, está escrito amigo, tu terias com certeza. E uma diferença que também há nessa fotografia, nesse poema, no caso, para outra, é que em vez de ele colocar o mais belo, o mais forte e o mais ardente, nesse ele escreveu o mais belo, o mais forte e o resplendente. Então nós vemos algumas variações também aí de texto nas fotografias. E veja, na primeira imagem o texto está na horizontal, nessa segunda imagem o texto está em diagonal. Pode passar, José, por favor. Essa também está escrito amigo, mas agora, em vez de diagonal, voltou o texto para horizontal.
está no arquivo do Souza Bandeira, na Academia Brasileira de Letras, e essa foto nunca foi publicada. Essa foto como aí está. A outra anterior, que também está escrito amigo, foi publicada pela primeira vez no Almanaque Brasileiro Garnier, de 1911. Pode passar, José, por favor. Essa aí foi publicada em 1940. Aí o texto voltou a ficar na diagonal e foi enviado... minto, esse não foi enviado. Esse ele entregou em mãos, porque era um amigo que ele fez em Manaus, que se chamava Antônio Barreto Praguer. Tanto que no lugar do amigo e do poeta está escrito meu caro doutor Praguer. E pode passar. Há ainda uma versão da fotografia sem o poema. Ela foi publicada pelo Venâncio Filho em 1931. E também não se conhece o paradeiro dela, do original. Pode passar, José, por favor. Essa é a primeira publicação do poema no Jornal do Recife. Ele enviou para o Oliveira Lima. E o Oliveira Lima, em maio, escreveu uma carta para o Euclides dizendo que ele ia fazer uma coleção de postais e que essa fotografia abriria o seu álbum de postais. Infelizmente, e curiosamente, porque tudo o que o Oliveira Lima recebeu, ele guardava, de papéis, de cartas, tem milhares de material dessa natureza e também de livros na Oliveira Lima, Oliveira Lima Library, em Washington. E, infelizmente, esse postal, essa foto de Euclides não foi até hoje encontrada nos arquivos do Oliveira Lima. Tanto é que fizeram um livro, o Pedro Corrêa do Lago e a curadora da Oliveira Lima Library, em 2012, se não me engano, o nome Saudades de um Brasil Antigo, e que reúnem boa parte dos postais da coleção Oliveira Lima. E esse postal, essa fotografia, porque não era postal, era uma foto mesmo. Essa foto do Euclides não está lá, infelizmente. E aí a diferença, porque aí não está nem amigo, nem poeta, e, claro, nem meu caro doutor Praguer. Está toda a gente teria, com certeza, na terceira estrofe. Pode passar, José? Aqui nós vemos um pouco, para ilustrar melhor, as variações, né? No primeiro verso, só tem variante nessa primeira publicação de 1905, de que nós não temos imagem. Ali no uma alma está ua alma, né? U apóstrofo A. Nos dois primeiros, tanto o que foi escrito poeta como os dois que foram escrito amigo, no segundo verso está escrito de modo, e nos dois demais está escrito de sorte. No segundo verso também, mas já da segunda estrofe, o que está escrito poeta está escrito de nossos sonhos ser a emoção que nasce. Já o que está escrito amigo, né, nas duas imagens que está escrito amigo, está escrito dos nossos sonhos ser a ilusão que nasce. E aí, para o doutor Praguer, voltou de nossos sonhos ser a emoção que nasce. E para o Oliveira Lima, ele fez uma mescla. Ele colocou dos nossos sonhos ser a emoção que nasce. Indo já para a terceira estrofe, nós temos aquilo que eu já falei, que ela começa com poeta, nunca foi enviado para o Rodrigo Otávio. Os dois, que está escrito amigo, não se tem notícia para quem enviou. Um deles está lá, né, o facsímile no arquivo do Souza Bandeira. Provavelmente ele tem enviado o original para ele, mas não há certeza disso. E na época, nessa época, o Souza Bandeira, né, ainda não era... Ele já havia publicado livros, estava concorrendo para a Academia Brasileira de Letras, mas não era ainda um amigo do Euclides, né? Não era um confrade, no caso. E aí, no caso, né, nesse primeiro verso da terceira estrofe, nós temos o amigo, diferentemente do poeta, nós temos o meu caro doutor Praguer, e aí, nos dois primeiros está, poeta, tu terias com certeza a mais completa e insólita surpresa, e no outro, amigo. No doutor Praguer está completamente diferente. Está, meu caro doutor Praguer, com certeza te assaltaria a máxima surpresa.
E para o Oliveira Lima está toda a gente teria, com certeza. Indo agora para a última estrofe, a diferença está somente no primeiro verso também, que começa no que está escrito poeta, né? Que o mais belo, o mais forte e o mais ardente. Nos dois que foram enviados a amigo, está que o mais belo, o mais forte e resplendente. E no que foi enviado ao doutor Pragueiro, ele fez uma inversão. Em vez de mais belo e mais forte, ele coloca que o mais forte, o mais belo e o mais ardente. E o para Oliveira Lima repete o primeiro, que o mais belo, o mais forte e o mais ardente. É isso aí. Rissato sempre traz umas coisas que a gente fica assim, meu Deus, mas como é que ele achou esse negócio, né, gente? É sempre isso. Agradecer, então, ao João Batista, ao Felipe Rissato por essa participação. Vamos dar continuidade, então, a gente não fica tão atrasado.